Vai começar a gravar daqui a pouquinho? Pronto. Rita, tá por aí? Deu tudo certo? Boa tarde. Boa tarde. Então tá bom. A reunião tá ficando gravada, então se por acaso der problema na internet, tudo aí eu mando para vocês. Aí eu já vou mandar também a aula 3 que eu dei sábado. E também, se vocês quiserem participar da aula, fiquem à vontade. Vocês me falam, eu mando o link para vocês. Seguindo a ideia que a gente estava conversando, hoje a gente vai fazer a lista 2 e provavelmente comece a lista 3. Então aí a gente vai pegando e resolvendo os exercícios, e aí as dúvidas que vocês tiverem da parte teórica e tudo mais, a gente vai aprofundando de acordo com o que vocês acharem que vai precisando. A questão 1 fala o seguinte: a operação 0,1 vezes 0,001 é igual a... Se você perceber que isso aqui são potências de 10, na hora que a gente multiplica, só vai acontecer o deslocamento das casas decimais. Então, se aqui tem uma casa decimal e aqui tem 3, o produto ele vai ter 4 casas decimais. Ou seja, a única resposta possível é a A. Dessa forma, a gente nem precisaria fazer conta. Mas... É isso aí que eu ia te perguntar, desse negócio de contar, sabe? E aí facilita, né? Tinha dúvida nisso daí, para contar, para colocar certinho. Isso. É sempre assim. Repare que eu ainda falei assim, ó, como a gente está trabalhando com potências de 10. Por quê? Às vezes um número pode ter 2 casas decimais, o outro pode ter 3, e o produto deverá ter 5 casas decimais. Só que, por exemplo, alguma delas pode ser 0. E aí a gente não consideraria. Então tem que tomar só esse cuidado. Nesse caso específico, como são potências de 10, então é só contar, como tem 1 e 3, seriam 4 casas. Mas por via das dúvidas, para não perder uma questão dessa em prova, é mais fácil fazer a conta. Então na hora que a gente fizer, vai dar 1, 0, 0, 0. Depois, quando multiplicar por 0, vai dar 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4 casas. Conta lá no produto. 1, 2, 3, 4. Então, 0,0001. Por via das dúvidas, eu recomendo fazer a continha para não ficar inseguro na hora da prova. Essa questão 2, eu acho que eu já fiz ela umas 2 vezes com vocês, não foi? Pode pular ela? Oi, Juliano, se você puder fazer de novo, que eu prefiro que faz. Tá bom. Para gravar. Tá bom. Então, essa era uma daquelas que a Rita até me falou que o gabarito não estava batendo e tudo. E o jeito que ela está escrito, a gente teria dupla interpretação. A gente poderia entender que é 2 sobre 3 elevado a 1 meio, ou a gente poderia entender também que isso era 2 terços e tudo isso elevado a 1 meio. Da forma como está escrito, ele se aproxima mais disso aqui, ó. Esse primeiro aqui. Aí a gente resolvendo então dessa primeira forma. Ficaria 2. E ali embaixo, quando a gente tem um expoente fracionado, a gente transforma isso em raiz. Então, 3, 1 sobre 2, ele ficaria assim, 2. Quem está tomando sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Então, o 1, que é numerador, ele vira expoente, e o 2, que é denominador, ele vira índice. Lembrando que a gente não escreve quando é 1 no expoente e 2 no índice. Vai ficar 2 raiz de 3. Quando a gente tem uma fração cujo denominador for uma raiz, a gente faz o processo de racionalização. Então, a gente multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Fazendo essa continha, a gente vai obter 2 raiz de 3 em cima
e embaixo raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar 3. Logo, nenhuma dessas alternativas vai bater com a resposta. Então, a gente marcaria aí. Vou fazer agora dessa segunda forma. Nessa segunda forma, a gente teria 2/3 elevado a meio. Agora é o número inteiro que está elevado a meio. Então, a gente vai passar esse número inteiro dentro da fração. Então, vai ficar raiz de 2/3. Quem está dentro, quem está no sol vai para a sombra, e quem está na sombra vai para o sol. Então, ficaria 1 aqui e o 2 aqui. Só que lembra que não precisa escrever. Vai ficar raiz quadrada de 2/3. Agora, o que a gente faria? A gente poderia ver se a resposta não está assim. Se tivesse assim, já poderia terminar. Ou a gente reparte essa raiz aí em duas partes, raiz de 2 e raiz de 3. Lembrando que no denominador não pode ficar raiz, então a gente teria que racionalizar, multiplicando por raiz de 3 embaixo e em cima. Ficaria, então, aqui em cima, a multiplicação de raízes. 2 vezes 3, 6. Ficaria raiz de 6 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3. Então, daria essa resposta, raiz de 6 sobre 3, que também não tem nas alternativas. No gabarito dessa prova, a alternativa correta, se eu não me engano, era quando a gente fizesse 2/3 dividido por 1/2. E aí, vamos só lembrar, divisão de fração seria, copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, ficando então 4/3. Essa é a resposta do gabarito, só que ele não está escrito dessa forma. Ele teria que estar escrito assim, para bater com a resposta do gabarito. Ô, Ju, então, quer dizer, se fizesse desse primeiro modo e do segundo, ia dar resposta diferente, então. Porque o primeiro deu 2 raiz de 3 sobre 3, o outro deu raiz de 6 sobre 3. Isso, os modos que eu fiz ali, eles não são equivalentes. É assim, tá tão mal escrito que a gente não sabe se é do primeiro jeito ou do segundo. E a resposta saiu de um terceiro jeito ainda. Aham, verdade. Mas aqui eu só mostrei pra gente e lembrar também as propriedades, se fosse cada um dos jeitos. O exercício 3, ele fala o seguinte: sabe-se que x é o máximo divisor comum entre 30 e 45. E que y é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 15. Então, o produto x, y é igual a gente tem que achar o MDC de 30 e de 45. Vou pegar o 30 e o 45 e vou fatorar. Vou fazer naquele processo mais rápido. Que número que divide o 30 e o 45 ao mesmo tempo? Eu vou perceber que o 3, e aqui vai dar 10 e 15. Depois o 3 não daria mais, eu vou perceber que é o 5. Vai dar 2 e 3. E aí acabou. 3 vezes 5, 15. Significa que o MDC é 15. Agora, o MMC, ele vai ser dado por 12 e 15. A gente tem que fazer o processo de fatoração desses dois aqui. Então, coloco o 12 e o 15 e fatoro. Por 2, vai dar 6 e 15. Por 2, vai dar 3 e 15. Por 3, vai dar 1 e 5. E por 5, vai dar 1 e 1. Multiplicando todo mundo que ficou aqui nessa coluna, a gente vai obter 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 12, 60. Aí agora, o que o probleminha fala pra gente? Ele quer saber o produto entre x e y. Lembrando que ele falou que x é o MDC e y é o MMC. Então é só a gente fazer x vezes y é 15 vezes 60. Fazendo essa continha,
a gente vai obter 900. Então, nosso produto aí vai ser 900. Alternativa E. Tudo bem? O exercício 4, ele saiu repetido. Então, 4 aqui é a mesma coisa. Juliana, eu acho que a Sandra caiu a Bela. Será que caiu? É, caiu. Não está aqui mais aparecendo, não. Deixa eu ver se ela falou alguma coisa no WhatsApp. Mas, em todo caso, aí a gente pode fazer e aí vai ficando gravado. Ela falou que o computador dela apagou, que ela vai entrar pelo celular. Aí o 5. O 5, ele vai ser um probleminha de regra de 3. Isso aqui é uma matéria bem importante para a prova. Regra de 3 simples e composta, as duas. Então, a gente não pode ir para uma prova sem ter estudado regra de 3 porcentagem, porque sempre cai. Isso aqui é certeza que cai. Os probleminhas de regra de 3, como que eu vou saber que é um problema de regra de 3? Toda vez que a gente for ler, os problemas de regra de 3, ele vai estar relacionando algumas grandezas. E depois vai ter alterações nessas grandezas e a gente quer saber o que vai acontecer com essas alterações. Por exemplo, aqui, ó. Para pintar um muro de 24 metros de comprimento, 6 metros de altura, são gastos 8 baldes de tinta. Ele falou ali, ó, a gente tem as grandezas. Comprimento, altura e os baldes de tinta. Se eu mudar agora, quanto que vai ser necessário para pintar 18 metros de comprimento, então alterou. E 5 metros de altura, quantos baldes vão ser necessários? Então, eu alterei o comprimento e alterei a altura, quero saber quantos baldes eu vou precisar. Essa é uma regra de 3 composta. Na regra de 3 composta, a gente deve fazer da seguinte maneira. Fazer essa leitura que eu fiz e pegar as grandezas. Então, a gente faz uma tabelinha com as grandezas. Então, eu tenho comprimento. Eu tenho altura. E eu tenho baldes. Depois que eu fiz essa tabelinha, agora eu vou preenchendo ela. 24 metros de comprimento, 6 metros de altura, 8 baldes. Aí eu leio de novo a última frase ali, ó. Quantos baldes de tinta? Então, baldes eu quero é X aqui embaixo, ó. 18 metros de comprimento, então aqui é 18. E 5 metros de altura. Aqui é 5. Oi, Juliana. Oi, voltou? Nossa, o meu computador apagou aqui. Eu tô pelo celular, mas não tá aparecendo nada pra mim. Não tá aparecendo a tela? Não, mas faz assim, depois eu vejo a aula, então não tá aparecendo na minha tela. Tá Deixa gravado? eu ver se... Tá gravado, deixa eu ver se eu tirar e colocar de novo aparece. Só fazer um teste. O computador deu... Celular. Oi? Coloca na tela inteira no celular, talvez apareça. Deita ele também, às vezes fica... Não tá, só tá aparecendo. Não tá aparecendo. Quer ver? Adriano, olha aqui. Não tá aparecendo. Não apareceu? Nada? Agora apareceu. Deu certo. Deu certo? Aham. Pode continuar, que deu certo. Então tá bom. Agora eu acho que vai ficar difícil para você ficar mutando e desmutando o microfone. Se você quiser deixar ligado, aí se estiver incomodando, eu falo para você mutar. Senão Não. pode... Não, dá para desligar. Dá para desligar. Então tá. Porque às vezes eu achei que ficava difícil pelo celular. Fica não, tranquilo, tá? Então tá.
Ó, então aqui é para estar aparecendo a tela, que eu escrevi comprimento, altura, baldes. Aqui, então, esse probleminha. O que a gente fez enquanto você não estava? Eu só li o probleminha assim, e a gente percebeu que era a regra de 3. Agora, a gente vai pegar as grandezas, colocou aqui, e preencheu com os valores. Depois que a gente fez esses 2 passos, o próximo passo é o seguinte. A gente pega a grandeza onde está o x e vai relacionar com as 2 outras. Da seguinte forma, não olhe os números. Então, quando eu falo para não olhar os números, é para não olhar mesmo. Esquece os números aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar eles. Não vou conseguir apagar, mas aí a gente não vai se atentar a eles. A gente vai olhar só o problema em si. Como aonde o x estava era o balde, eu vou relacionar balde com comprimento. Eu faço da seguinte maneira. Quanto maior o comprimento do muro, eu vou precisar de mais ou menos baldes para pintar ele. Quanto maior o comprimento, mais baldes eu vou precisar. Eu escrevo um D aqui, de diretamente proporcional. Agora eu vou relacionar baldes com altura. Quanto mais alto for meu muro, eu vou precisar de mais ou menos baldes para pintar. Quanto mais alto, mais baldes. Então, diretamente também. Repara que eu não precisei em nenhum momento saber os valores. Agora eu vou colocar os valores ali de volta, só para a gente fazer as nossas contas. Se você seguir todos esses passos assim, igual eu estou falando, você não vai errar a regra de 3, só tem que seguir eles certinho. O próximo passo que a gente vai fazer aqui é, se der para simplificar numa mesma coluna, você vai simplificar. Então, 18 e o 24 estão na tabuada do 6. Então, eu vou dividir ele por 6. 24 dividido por 6 vai dar 4. E 18 dividido por 6 vai dar 3. Em vez de eu fazer a conta com 24 e 18, eu faço com 4 e 3. Isso ajuda a gente a fazer uma conta mais enxuta. Agora, as outras não dão para simplificar. Então, beleza. Eu copio a coluna que está o x. Então, vai ficar 8 sobre x igual. Agora, eu vou copiando todas as outras colunas da seguinte forma. As que a gente tem que está diretamente proporcional, você copia igualzinho. Nesse caso, as duas, né? Então, copia as duas igual. Se fosse inversamente proporcional, a gente inverteria a fração. Mas, do mais, é isso que a gente faz. Depois que eu montei essa equaçãozinha aqui embaixo, eu começo resolvendo do lado direito, que é essa multiplicação de fração. Então, 8 sobre x aqui continua igual. E aqui eu faço 4 vezes 6, que vai dar 24. E 3 vezes 5, que vai dar 15. Depois que eu fiz a multiplicação, ficou um termo só no primeiro membro, um termo só no segundo membro, aí é só multiplicar cruzado. Vai ficar 24x é igual a 8 vezes 15. E aí eu já vou fazer a continha. Ó. 8 vezes 15 dá 120. X vai ser igual, então, a 120 dividido por 24, que a gente vai obter, que é 5. Então, vão ser necessários 5 baldes de tinta. Alternativa E. São esses passos que a gente faz para resolver uma regra de 3. Seguindo ele certinho assim, não tem erro. Tudo certo? Vou lá Tudo certo, tudo certo. Então tá bom. Vou lá para o 6. 3,4 metros possui. Para a gente fazer essa continha com metros, a gente vai precisar saber, então isso aqui vocês vão precisar decorar, a tabelinha de conversão de unidades. Isso aqui sempre cai em prova também. Então, essa matéria de conversão de unidades, sistema de medida e regra de 3, sempre cai, é exercício garantido. Porcentagem também. Para decorar a tabelinha, você vai pensar assim, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro
metro, decímetro, centímetro, milímetro. E aí, para a gente decorar, você vai olhando as primeiras letras aqui, ó. Keila, a, de, medir, diariamente, cada metro. Então, se você não tinha decorado a tabelinha antes, você pode decorar dessa forma. Keila, a de medir, diariamente, cada metro. Decora essa frasezinha. Agora, como que a gente usa ela? Ó, vou passar uns tracinhos aqui. A gente vai usar essa fórmula da seguinte maneira. Eu quero converter o 3,4 metros. 3,4. Quem que é a unidade do número? A unidade é sempre o último número antes da vírgula, ou seja, o 3. Então, a unidade vai embaixo da unidade. Então, embaixo do M, eu escrevo esse 3 aqui, ó. Por que que o 4 não é a unidade? O 4, ele é o décimo, né? É o que vai depois da vírgula. Então, ali a gente já está trabalhando com os décimos. Aqui, então, vai ficar 3,4. Se eu quiser, aqui eu vou olhar, então, ele quer que passe para centímetro e milímetro. Então, eu vou me preocupar só com esses dois. Se eu for passar para centímetro, é só eu aumentar um zero, ó. A vírgula vai sair daqui dessa casa. Opa, desculpa. A vírgula vai sair daqui dessa casa e vai vir para cá. Ficaria 340. Então, 3,4 metros é igual a 340 centímetros. Agora, se eu quiser passar para milímetro, é o mesmo raciocínio. A vírgula... Peraí, só deixa eu voltar ao que era antes. O 3 estava aqui, né? 3,4. Agora eu quero passar para milímetro. Vou encher de zeros até chegar no milímetro. Então, aqui e aqui. A vírgula vai sair dessa primeira casa aqui e vai lá para o final. Então, 3,4 metros é a mesma coisa que 3.400 milímetros. A gente vai ver qual dessas está correta. 3.400 centímetros? Não. 340 milímetros? Não. 3.400 milímetros? Sim. Então, é a alternativa C. Eu recomendo fazer a conversão antes de olhar as alternativas. Por quê? Porque aí você não confunde. E repara que ele colocou aqui todas as respostas variando somente o zero, né? Então, isso daí pode confundir um pouco. Essa tabelinha, então, ela é bem importante de decorar. O exercício 7. O time de basquete A tem 15% dos pontos de cada jogo sempre feitos pelo mesmo jogador. Então, nesse time de basquete, 15% dos pontos ele vai ser feito sempre pelo mesmo jogador. Depois, continuando, ele fala, em um jogo que esse jogador realizou 30 pontos, e o time adversário fez metade de pontos do time A, qual foi o número de pontos do time A? Então, a gente vai fazer o seguinte. 15% dos pontos é feito pelo jogador. E quantos pontos esse jogador fez no jogo? 30. Então, a gente vai fazer uma relaçãozinha, uma regrinha de 3 a partir daí. Então, 15% está para 30. Aí a gente vai pensar, assim como, qual seria o total de pontos feitos? O total de pontos feitos seria 100%. Então, 100% que é o total de pontos. Quantos pontos foram feitos, eu não sei. Então, X. A gente montou uma regrinha de 3, ó. 15% está para 30, que é o que a gente tinha. 100%, que é o que a gente quer saber, vai estar para X. Aí, essa parte que ele fala do time adversário fez metade dos pontos. Isso a gente nem precisou usar. Depois eu até falo para vocês que eu acho que esse texto está mal escrito. Mas vamos resolver aqui para chegar na resposta. Então, 15 vezes x vai dar 15x. 100 vezes 30 vai dar 3.000.
X vai ser igual a 3.000 dividido por 15, que vai dar 200. E aí, então, a alternativa B. Dúvida, gente? Eu quebrei a cabeça para fazer esse exercício. E olha só como que ele é simples. Então, mas o fato de você ter quebrado a cabeça, eu acho que é porque você entendeu a frase, porque isso aqui está mal escrito mesmo. Ó. Agora eu vou mostrar para vocês por que ele está mal escrito. No texto ele fala assim, o time de basquete A tem 15% dos pontos de cada jogo. Em nenhum momento ele fala que é os pontos feitos pelo time A. O que eu estou falando aqui? Por exemplo, vamos supor que jogou... Vou colocar um jogo de basquete. Jogou o time A com o time B. O time A fez 100 pontos. O time B fez 55. Quantos foram os pontos do jogo? 155. O que está escrito ali seria a gente somar os pontos do jogo. Seria a soma do time A mais o time B. Então, aqui, quando ele escreve assim, ele teria que ter falado o time de basquete A tem 15% dos pontos de cada jogo, sempre feitos pelo mesmo jogador. Mas aí, de cada jogo, quer dizer, aqui, ó, os pontos feitos por eles. Teria que ter alguma coisa dessa forma. Feito por eles. Eu teria que falar, o time de basquete A tem 15% dos pontos feitos por eles, de cada jogo, sempre feito pelo mesmo jogador. Alguma coisa assim, eles deveriam deixar claro que esse 15% é referente aos pontos só do time A. Então, aqui está um erro muito grave. Por quê? Porque se ele não quer saber disso, ele não deveria ter falado aqui no final. E o time adversário fez metade dos pontos do time A. Então, quando ele coloca essa informação aqui, ele já complica a pessoa, por quê? Porque ele não deixou claro ali em cima e ele colocou uma informação que desnecessária, só que pelo que ele omitiu, se torna necessária. Quando eu resolvi esse problema da primeira vez, eu fiz assim, ó, que é o que está escrito, né? A gente vai pensar o seguinte, 15% foi que fez o jogador, que vale 30 pontos. Tudo bem. 100%, que é o ponto do jogo total, X. Fez a continha, a gente vai chegar que X é 200. Só que pelo que está escrito ali, esse 200 seria os pontos feitos pelo time A e o adversário, pelo que está escrito ali. Aí, o que a gente teria que fazer, então? O time A mais metade dos pontos do time A é igual a 200, porque é os pontos do jogo no total. E aí ele fala que o time adversário fez metade dos pontos do time A. Aí sim, a gente está usando todas as informações do texto. E fazendo essa continha, a gente obteria, tem que fazer a MMC, vai ficar 2A mais A igual a 400. Cortei o 2, vai ficar 3A igual a 400, fazer aqui no canto, A é igual a 400 dividido por 3, A é igual a 166,666. Ou seja, não tem resposta. Oh, desculpa, não é 166, não, é 133. Mas mesmo assim, olhando lá, não tem essa resposta. Ou seja, está muito mal escrito. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim, e eu também percebi que essa banca tem muito disso, né? Escrever as coisas, assim, mal escrito, mal formulado. Mal formulado, isso. E tem muita questão anulada de matemática, sim, que foi mal escrita. Nas outras partes, os alunos estão me falando que também é assim. Em português é muito mal escrito, que nas regras eles mudam só, nas leis, eles mudam só uma palavra ou outra, e que a pessoa percebe que está errado. Então, eu espero que seja uma banca bem chatinha a prova. Uma prova eu também. Bem chatinha. Vai ser chato. Vai ser uma prova chata.
questão 8. Das alternativas abaixo, aquela que é mais próxima do resultado de 0,24 vezes 64 é? Então, a gente tem que fazer a continha. Então, eu vou pegar, ó. Vou escrever, tanto faz que a gente escreve em cima ou embaixo. Vou escrever 0,24 em cima e o 64 embaixo. 4 vezes 4, 16, vai 1. 2 vezes 4, 8, 9. O zero nem precisa fazer, né? Aí 6 vezes 4, 24, vai 2. 2 vezes 6, 12, 13, 14. Na hora que a gente somar, vai obter 6, 3, 5, 1. Como são duas casas decimais, coloca duas casas decimais no produto. A resposta, então, deu 15,36. Este é o valor. Ele quer saber das alternativas abaixo, qual que é aproximadamente esse valor. Vamos supor que a gente não quer perder tempo na prova. O que significa 1/4, 1/3, metade, 1/2 ou 1/5? 1/4 ele significa a quarta parte, ou seja, eu pegar o 60 e dividir por 4. Então, se eu pegar o 60 e dividir por 4, você pode pensar já de cabeça ou montar a continha. 60 dividido por 4 vai dar 15. Ó, provavelmente é essa a resposta mesmo. Só que como ele deu ela logo de cara, eu recomendo dar uma olhadinha nas outras também. Mas a resposta correta é a A mesmo. 1/3 de 51 seria 51 dividido por 3. Mas se a gente dividir o 51 por 3, vai dar, ó, 1 vezes 3, 3, sobrou 2, vai dar 17. Ih, já está longe. 1/2 de 33 seria metade de 33. Metade de 33, metade de 30 é 15. Metade de 33, eu pego metade de 3, é 1,5. Então, metade de 33 vai ser 16,5. Então, não é essa. Ó, ou faz a continha, né? 33 por 2, dá 1 vezes 2. 2 sobrou 1, baixou 3. 2 vezes 6, 12, sobrou 1. Coloca uma vírgula, um zero aqui. 2 vezes 5, 10. Então, vai dar 16,5. E 1/5 de 80 é pegar o 80 e dividir por 5. Fazendo essa continha também, a gente vai ter 1 vezes 5, 5, sobrou 3. Agora, 5 vezes 6 vai dar 30, então vai dar 16. Logo, é a alternativa A mesmo. Mas as continhas aqui não demoram muito, eu recomendo fazer. Mesmo que a gente já fez a primeira e já viu que é ela, porque vai que tem uma mais próxima ainda, porque ele falou que é para a gente marcar a mais próxima. A gente chegou no 15, tudo bem, é próxima. Só que vai que nenhuma dessas contas desse 15,2. Aí essa estaria certa. Então, não tem como, teria que fazer cada um dos casos mesmo. Essa daqui não teria como não fazer. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, então. Vamos para o próximo. Questão 9. Pedro recebe R$ 175 de salário. Sabendo que Paulo recebe o dobro de Pedro, mais R$ 12, podemos afirmar que Paulo recebe. Aqui é um probleminha de equacionamento, não é nem de equação. Porque a gente nem vai precisar usar X. A gente só vai seguir o que ele falou. Ó. O Paulo, ele recebe o dobro de Pedro. Então, 2 vezes 175 mais 12. Esse é o salário do Paulo. Então, é só a gente fazer a continha. 2 vezes 175, na hora que a gente fizer lá no canto, vai dar 175 vezes 2, 350. Mais 12. 350 mais 12 vai dar 362. Ou seja, o salário de Paulo, 362. Alternativa C.
Ô, Juliano, você acha que vai cair probleminha assim nessa prova? Não, acho que não. Você acho que vai ser mais complicadinho, né? Sim. Tanto que também, ó, aqui, ó, auxiliar de serviços gerais. Então, esse aqui eu acho que o nível é fundamental. É, verdade. E o 10, a metade do triplo da quarta parte de 100 é igual a esse 10, eu já acho que pode cair. Então, como que a gente faz esse caso? Ó? A metade do triplo da quarta parte de 100. Quando a gente tem um problema assim, é mais fácil a gente vir de trás para frente. Porque se a gente tentar achar metade do triplo, você vai pensar, quem que é o triplo? Ah, é a quarta parte. A quarta parte de quem? Do 100. Não tem como. Então, primeiro você tem que achar a quarta parte do 100, depois você faz o triplo disso, e depois você faz a metade disso. O modo de resolver isso é assim. Então, primeiro você acha qual que é a quarta parte de 100? A quarta parte de 100 é 100 dividido por 4, que vai dar 25. Então, estou vindo de trás para frente, ó. Quarta parte de 100. Depois, o triplo da quarta parte de 100. Então, agora eu pego o 25 e multiplico por 3. Eu vou obter 75. E o próximo, ele quer saber a metade do triplo. Eu quero saber a metade de 75. 75 dividido por 2 vai dar 2 vezes 3, 6, sobrou 1. 2 vezes 7, 14, sobrou 1. Vírgula aqui, um zero aqui. 2 vezes 5, 10. Vai dar 37,5. Alternativa D. Eu fiz vários probleminhas desse. E esse daí me pegou. Eu não consegui, sabe, desenvolver. O Adriano teve que me ajudar. Porque tem que ler de trás para frente. Esse tem que fazer de trás para frente. Isso mesmo. Porque esse daqui não tem como a gente montar um X. A gente só tem que entender o problema e ir resolvendo ele. Hoje é dia 24. Deixa eu salvar a lista aqui para mandar para vocês. Mais dúvida, gente, dessa daqui? Ou tá tudo certo? Pode ir para a próxima? Eu tá tudo certo. Não sei a Ritinha. Ela tem alguma dúvida? Tá, fica quietinha. Tudo bem aí, Rita? Vamos. Então tá. Então vamos pro a lista 3 agora. Mais alguns exercícios aí da banca. O exercício 1 fala assim: o resultado da operação 4,19 vezes 1,07 é. Então aqui a gente tem que fazer a continha. É o que eu tinha falado para vocês. Nesse caso, se você contar aqui, ó, tem 2 casas e esse tem 2 casas. Ou seja, no total, o resultado tem que ter 4 casas decimais. Mas só de saber isso, eu posso marcar direto B? Não. Por quê? Por mais que essa seja a resposta correta, o resultado poderia ter dado assim, ó. Só um exemplo. 4,4800. E aí, no caso, eles não iam colocar assim na resposta. Por mais que tivesse 4 aqui no produto, eles colocariam 4,48. E aí não é o fato de ter 2 casas decimais que vai falar que ele está errado. Então, é só tomar cuidado com isso.
Então, por mais que a gente saiba que no produto tem que ter 4 casas, isso não é um fator determinante para a gente poder falar que a resposta é aquela. Porque poderia ser 0, e aí a gente não escreveria. Então, só pode fazer aquilo quando são potências de 10. Quando for número tipo 0,1, 0,001, só quando for desse jeito que dá para a gente fazer, contando as casas decimais. Mas esse daqui, a gente nem precisaria fazer resposta também, nem precisaria fazer a conta. Como que a gente poderia pensar? 4,19 vezes 1,07. 1,07, gente, é muito perto de 1. Então, eu estou multiplicando 4 por 1, praticamente. Tem como dar 448? Nem a pau. Muito alto. Esse número aqui vai dar perto disso. Então, tem como dar 44? Não. Tem como dar 4.000? Não. Então, agora, ou você ficaria com a resposta B ou com a E. Então, por intuição, a gente já conseguiria ver que a chance da B estar certa é muito grande. Sem precisar fazer a conta, só pelo raciocínio de como deveria ser a resposta. Mas também aqui não é difícil, vamos fazer a continha. 7 vezes 9 vai dar 63, sobe o 6. 7 vezes 1, 7, mais 6 vai dar 13. Subiu 1. 7 vezes 4, 28, mais 1, 29. Eu vou deixar o espaço e eu multiplicaria por 0. Só que em vez de eu fazer a continha com 0, que eu sei que só vai dar 0, já vou deixar mais um espaço, já vou fazer direto do 1. Então, 1 vezes 9, 9, 1 vezes 4. Ou 1 vezes 1, 1, 1 vezes 4, 4. Agora a gente soma. 3, 3, 18, 4, 4. Como aqui tem 2 casas e aqui tem 2 casas, no total são 4 casas decimais. Então, embaixo vai ter que ter 4 casas decimais. Então, 4,4833. Alternativa B. Tudo bem, gente? Sim. Ok. Vamos ver a questão 2. 5 nonos divididos por 25 nonos é igual a divisão de fração. Aqui ele está cobrando. Ó. Então, na divisão de fração, a gente copia o primeiro. Primeiro é só escrever, né? Divisão de fração. Aí a gente faz, copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Vai ficar 9 sobre 25. Para simplificar aqui, ó, na diagonal, eu vou dividir o 9 por 9. Então, vai ficar 1 e aqui vai ficar 1 também. E aqui o 5 na diagonal, eu vou simplificar também. Vou dividir por 5. Aqui vai ficar 1. E 25 dividido por 5, aqui vai ficar 5. Agora eu faço as contas com esses resultados que sobraram. Ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Resposta é 1/5. Só que as respostas nossas estão todas em decimal. Para passar a fração para decimal, a gente divide de cima pelo de baixo. 1 não dá para dividir por 5. O que a gente faz? Coloca um 0, e um 0 aqui. 2 vezes 5, 10. Então, a resposta é 0,2. Alternativa E. Então, isso é bom que vocês vão vendo. Tudo aquilo que a gente estudou com calma na apostila 1, de fazer continha com fração, número decimal, passar para lá, passar para cá, a gente usa sempre nas provas. Por isso que nada do que a gente está vendo aí, do que a gente está vendo no curso é em vão. E isso vai dando mais segurança para vocês na hora de fazer a prova. É verdade. Está ajudando bastante. Assim, quando eu dou aula para seletiva, eu gosto tudo mais. Dá uma dó das pessoas que eu vejo que elas, se elas estivessem fazendo curso de matemática básica, era muito melhor para elas, sabe? Para mim é bom tudo que eu ganho dinheirinho nessa época do ano, mas eu vejo que as pessoas perdem muito tempo, porque em 1 mês, 2 meses, elas não vão se preparar do jeito que deveriam.
Tem que se preparar bem antes, né? Dá o Fala- alimento. Falando nisso, ô Rita, eu não sei se eu tinha te respondido, eu não vou fazer aulão, não. Porque essa banca ela é desconhecida e, como ela é desconhecida, eu não consigo falar assim com certeza quais questões vão cair. O que eu faria num aulão seria isso que eu estou fazendo com vocês, que é trabalhar as questões. Mas eu acho que para juntar um monte de pessoa num dia, vir aqui para fazer isso, e eu nem sei o nível das pessoas assim, que nem vocês, são minhas alunas, eu conheço o jeito que vocês aprendem, a velocidade, tal, não vai render. Eu prefiro ficar sem receber esse dinheiro por agora do que depois queimar meu nome. Aí eu não vou fazer aulão, não. Tá? Aí se o pessoal perguntar, então, vocês pode falar para eles que eu tenho todas essas questões aqui gravadas, eu vendo elas, eu tenho as aulas também, eu disponibilizo vendendo, fazendo as apostilas, mas aulão eu não vou dar, não. Certinho. Pode Certo? deixar. Certo. Ó, o 3, ele fala assim, se x é 2 ao cubo vezes 3 vezes 11 e y é 3 ao quadrado vezes 5 vezes 11, determine o MMC de x e y. Aqui, eu não lembro se eu já tinha feito essa questão com vocês antes, mas existem duas formas de fazer. A primeira forma seria a gente resolver. Quanto que é o x, então? 2 ao cubo, a gente viu lá, isso é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Depois, vezes 3 vezes 11. Aí a gente faz 8 vezes 3 vezes 11. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 11, 264. Então, esse é 264. Agora, quanto que vale o y? Faz a continha. 3 ao quadrado, 9. Vezes 5 vezes 11. Então, 9 vezes 5 vezes 11. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 11, 495. Então, os nossos dois números, eles são esses. Agora, a gente vai e faz o MMC deles. Então, 264, 495. Aí, a gente vai por 2. 264 por 2 vai dar 130. Não. 134, isso. 495 não dá. Depois por 2. A gente vai obter que vai dar 67. 495 não dá. Deixa eu só ver se eu não errei conta aqui. É 2 ao cubo vezes 3 vezes 11. Acho que tá certo, né? 8 vezes 3 vezes 11. Não, tá certo. Agora, por 2 não dá, eu vou por 3. 67 não dá por 3. A gente vai ao 495. 495 por 3 vai dar 165. Depois a gente vai ver por 3 de novo. 67 não dá. Aí 165 por 3 vai dar 55. Agora não dá mais por 3. Eu vou por 5. Por 5 a gente vai obter 67 não dá. 55 por 5 vai dar 11. E aí agora a gente vai por... Oi. Tem alguma coisa que eu fiz errado. O 134 é 132. É, isso mesmo. Eu tava vendo que eu não tava aqui, desculpa. Ó, então, deixa eu corrigir aqui. Ó. Mas o que eu tava fazendo até agora não vai dar problema. Aqui vai dar 132. Aí depois dá por 2. 132 por 2. Não, vai dar errado sim. Então apaga.
daqui para... Eu vi que tinha alguma coisa errada, mas eu fui fazendo. Aqui, ó, então, por 2, depois por 2 de novo. 132 por 2 vai dar 66. Aí 495. Agora vai por 2 de novo. Vai dar 33. Aqui 495. Agora por 3 vai dar 11. Aqui vai dar... E até esqueci. 495 por 3 vai dar 165. Depois por 3 de novo. Vai dar 55. Depois, por 5, Sim. vai dar 11 e 11. E depois por 11, vai dar 1 e 1. Agora a gente multiplica todo mundo ali. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 3, 72. 72 vezes 5, 360, 360 vezes 11, 3.960. E aí, então, é a alternativa B. Não, Ô, Juliana, eu fiz daquele outro jeito que você ensinou. Eu não fiz fatorando. não, tá certo. Eu não lembrava se eu já tinha explicado isso para vocês. Mas a Rita não explicou. Que é daquele Tá. jeito mais... Aí, então, eu só mostrei esse para falar assim, se não lembrar do outro jeito, faz assim, vai dar certo. Agora, a dica desse problema é assim, quando você quer saber o MMC, se ele já deu a forma fatorada para a gente, que são essas expressões aqui, a gente não vai precisar fazer a fatoração. No MMC, a gente vai pegar o seguinte, os números que tiverem o maior expoente. A gente vai olhar e vai pegar sempre o maior expoente. Então, aqui, ó, na sequência do x, a gente tem 2 elevado ao cubo, vezes 3, vezes 11. Na sequência do y, a gente tem 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 11. Então, MMC de x e de y ficaria... Eu olho primeiro o 2. Qual que tem maior potência? 2 ao cubo mesmo. Então, copio ele. Aí eu olho para o 3, ó, tenho 3 tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Só que qual que tem o maior expoente? O de baixo, 3 quadrado. Então, copio ele. Depois eu olho para o 5. Só tem esse, então eu só copio ele. Depois eu olho para o 11. Os dois são iguais. Significa que qual que tem o maior expoente? Qualquer um dos dois. Então eu pego um só. Não quer dizer que eu vou pegar os dois. Eu sempre pego o de maior expoente. Se empatar, eu pego um representante só. Aí o MMC vai ser a gente multiplicar todo mundo aqui, ó. Que repara que é isso, ó. Deu exatamente 2 ao cubo, que é essa parte. 3 ao quadrado, que é essa parte aqui, ó. 5 e 11. Então, esse número vai dar 3.960. A mesma coisinha. E se fosse o MDC que a gente quisesse saber... A gente também não precisaria fazer a fatoração, só que aí o MDC a gente procura pelo menor expoente e, além disso, tem que estar em comum. Então, nesse caso aqui, ó, x é igual a 2 ao cubo vezes 3 vezes 11. Y é igual a 3 ao quadrado vezes 5 vezes 11. O 2 tem em cima, mas não tem embaixo. Então, MDC não teria o 2, porque ele não está em comum. Agora, o 3 tem em cima e tem embaixo. Beleza, então a gente vai escrever o 3. Só que eu pego qual que tem o menor expoente? 3 elevado a 1. Então, só ele aqui, ó. Depois, o 5 só tem embaixo. Então, não escrevo ele. E o 11 tem em cima e tem embaixo, só que aí eu pego um representante só. O MDC, nesse caso, se ele pedisse, seria 33. E vamos só conferir aqui na continha para ver que vai dar isso mesmo. Ó. Vou procurar as linhas que eu dividi todo mundo. Nessa não, nessa não, nessa não
nessa, então eu circulo. Ops, nessa aqui não, nessa de baixo não, e só na última. Então, 3 vezes 11 é os 33. Se ele estivesse perguntando isso, então a gente poderia fazer dessa forma. Toda vez que ele der a forma fatorada, dá para fazer assim. Eu achei essa forma legal para fazer. Eu gostei. Agiliza, né? A gente não perde tempo fazendo conta. Agora o 4. Ó, por exemplo, o 4 eu já acho que é um nível que pode cair na prova. Então, vocês vão ver que são perguntas assim que não são muito difíceis, mas são, como que eu posso dizer? A palavra seria capciosa. Elas têm uma pegadinha ali que vai fazer muita gente rodar. Então, aqui, ó. O MDC dos números 32 e 88 é igual a metade do número. Então, vamos calcular 32 e 88, o MDC. Por 2 dá, vai dar 16 e 44. Por 2 de novo vai dar 8 e... Nossa, hoje eu tô ruim de conta, hein? Falei 44, marquei 42. Então, 32 por 2 dá 16, 88 por 2 vai dar 44. Agora eu vou por 2 de novo. 8 por 2 vai dar 4. E 22 por 2 vai dar 11. Depois não vai ter nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. Logo, o MDC vai ser 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Vou marcar o 8 aqui? Não, porque não é isso que ele quer saber. O 8, ele é metade de qual número? 8 é metade de 16. Então, vou marcar ali o 16. Muita gente roda nessa questão. Se tivesse uma assim, pode ter certeza. Eu vou ter que tomar muito cuidado na hora de ler e interpretar, porque eu seria uma pessoa que marcaria, sabia? Na hora, assim, da prova, afobada, acaba marcando. Eu já tive aluno que marcou essa, e já tive aluno também que leu errado e marcou essa. Ele achou que era metade do número que ele achou. Então, teve gente que errou para todos os gostos aí. Achou 8, marcou 8, ou ele leu lá metade do número e já pegou 8, metade do 8 é 4. Então, daria para errar fazendo assim também. Mas ali, ó, se a gente... Por isso que não pode fazer a prova com pressa, tem que fazer com atenção. Porque se a pessoa faz e só lê metade do número, ela vai marcar 4. Só que a gente tem que ler a frase, ó. O MDC dos números é igual a metade do número. Então, a metade de qual número? Então, o MDC, o 8, ele é a metade de 16. Ele não está falando para a gente achar a metade do MDC. É uma diferença. O 5. Meu relógio está maluco. Em 3 minutos reais, ele marca 5 minutos. Então, vou colocar assim, ó, reais, que é o verdadeiro, e aqui o relógio. Então, em 3 relógios reais, desculpa, em 3 minutos reais, a realidade, o relógio dele está marcando 5. Eu disse à minha mãe que pelo meu relógio, pelo relógio dele, ele estudou 45 minutos. Né? Então, vou colocar 45 aqui embaixo. Na verdade, quanto tempo eu estudei? X. Então, é uma regrinha de 3. Aqui a gente multiplica cruzado. Antes de multiplicar cruzado, eu sempre vou simplificar. Então, ó, 5 e 45 dá para simplificar por 5. Vai dar 1 e 9. Agora sim eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes x, x. 3 vezes 9, 27. Ou seja, ele achou que estudou 45 minutos, mas na verdade estudou 27. Alternativa C. Tudo bem?
Se a pessoa coloca o 45 no lugar errado, ela chega lá no 75. Então, essa banca a gente pode ver que ela coloca todas as alternativas possíveis quando você errar. Então, se a pessoa montasse errado, ela colocasse assim, ó, por descuido, ela não prestou atenção, ela montasse da forma 3 está para 5, aí aqui 45x. Na hora que ela fizesse isso, ó, vou simplificar aqui, daria 1 e 15. Multiplicando cruzado, vai ficar x é igual a 5 vezes 15, 75. Então, repare que você tem que saber colocar certinho, porque senão você vai chegar na resposta, só que não vai ser na resposta correta. O exercício 6. Com o dinheiro que tenho, eu posso comprar exatamente 19 passagens de lotação ao custo unitário de R$2. Eu soube, porém, que o valor da passagem irá aumentar 5%. No novo valor, quantas passagens no máximo eu poderei comprar com a mesma quantia que eu tenho? Esse daqui é um probleminha mais de lógica. Porcentagem entra aqui, mas é mais de lógica. A gente entendendo o que o problema está falando, a gente consegue resolver. Ele tem 19 passagens pelo preço de R$2. Então, 19 vezes 2 vai dar R$38. Então, com R$38, ele compra as 19 passagens. Esse é o dinheiro dele. O valor da passagem vai aumentar 5%. Aí, então, aqui você tem que saber quanto que vai ser o novo valor da passagem. As formas de resolver isso são várias. Você pode até fazer de cabeça. R$2. 10% disso seria 20 centavos. 5% de 20 centavos é a metade, daria 10 centavos. Ou seja, a passagem é R$2,10. Ou, faz a continha, né? 5% de R$2, que vai dar 5,10 dividido por 100, vai dar logo os 10 centavos. 0,10. Aí você soma com o valor de antes, vai chegar no 2,10. Então, você pode fazer por raciocínio lógico, pode fazer por porcentagem, pode até fazer por regra de 3 também. O que importa é chegar nos 2,10. Ô, Juliana, eu perdi esse pedacinho que você falou por raciocínio lógico. Me explica de novo, por favor. Ah, tá, é a parte dela. Aqui você vai fazer o seguinte. O preço é R$2. Sempre quando você tem um valor, achar 10% dele é fácil. É você deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, R$2, 10% dele seria 20 centavos. E sempre vai ser assim. Tenho R$100, 10% dele seria 10. Tenho R$5.000, 10% disso seria 500. É só eu andar uma casinha para a esquerda. Então, se eu tenho R$2, 10% disso seria 20 centavos. Agora, isso daqui seria 10%, né? Que é onde a gente sempre pensa. É isso. E aí, nesse caso nosso, aumentou 5%, não 10%. Então, 5% é a metade de 10. Então, os 20 centavos, se eu calcular a metade, vai dar 10 centavos. Corresponde aos 5%. Ou seja, R$2 mais os 10 centavos. 2,10. Entendi. Isso ajuda a gente fazer conta rápido no dia a dia. A gente não vai ter um papel para a gente escrever assim. Então, é bom para a gente saber para a vida isso aqui. Mas na prova, se você quiser montar do jeito que a gente já está acostumado, perfeito. É até melhor que não vai dar erro. Mas é interessante saber a sua estratégia aqui de deslocar a vírgula. Aí agora, então, com os R$38,
quero saber quantas passagens eu posso comprar. Então, eu divido por 2,10. Aqui eu vou colocar vírgula 00, igualei as casas decimais. Depois que eu igualo as casas decimais, eu apago a vírgula. Depois que eu apaguei a vírgula, a gente faz a continha, então. 3.800 dividido por 210. Pego 380, vai dar uma vez. Vai sobrar aqui 170. Abaixo zero. Vai dar agora 8 vezes. Vai dar 1.680. Vai sobrar 20. Quer dizer, dá para comprar 18 passagens. E vai sobrar um pouquinho. Ou seja, alternativa D. 19 passagens já não daria para comprar mais. Tudo bem? Tudo bem. Certo. Vamos para o 7. 1 litro de refrigerante enche 8 copos. Sendo assim, a capacidade de cada copo é igual a... Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. 1 litro é a mesma coisa que 1.000 ml. Então, vou pegar essas 1.000 ml e vou dividir em 8 copos. Aqui é mais uma questão que eu considero que está mal escrita, né? Ele deveria falar que os 8 copos são iguais. Porque depende, né? Eu posso pegar um copo de 500 ml e pegar um de 300. E depois um outro de 200. Então, ele tem que falar que os copos são iguais. Ele não falou. Mas, como é uma questão fácil, não daria dor de cabeça, né? Mas, aqui, então, ó, 1 vezes 8. 8 sobrou 2. Baixou 0. Aqui vai dar 2 vezes 8, 16, sobrou 4. Baixou 0. 5 vezes 8, 40. 125 ml. Alternativa D. Dúvida nesse? Não. Certo. Agora a gente vai para o 8º. Uma bateria celular leva 3 horas para ficar completamente carregada. Em 1 dia e meio, pode-se carregar aí quantas baterias? Esse é um probleminha de regrinha de 3. Você vai montar o seguinte, ó. Uma bateria leva 3 horas. Em 1 dia e meio, então 1 dia e meio são quantas horas? Um dia são 24 horas, né? E meio são 12. Então, 24 mais 12 vão ser 36 horas. Então, uma bateria leva 3 horas. Em 36 horas, quantas baterias vai dar? X. Multiplicando cruzado, a gente vai obter que 3x é igual a 36, x é igual a 36 dividido por 3, e vai dar 12. Ou seja, 12 baterias. O exercício 9. O dobro de um número somado ao seu antecessor é igual a 122. Qual é esse número? Aqui é um probleminha de equação do primeiro grau. Aí, Sandra, esse daqui é bem parecido com o que a gente estava vendo na aula particular. Verdade. Basicamente aquilo é os mesmos, ó, é quase a mesma coisa. É. Quando a gente tem probleminha assim, a gente faz o seguinte: primeiro a gente tem que chamar alguém de x. Quem que vai ser o x? Eu vou chamar esse número que a gente não sabe. Então, o dobro de um número. Então, ficaria, o dobro é 2 vezes. Então, 2 vezes x. Somado ao seu antecessor. Então, mais... Quem que é o antecessor do x? O antecessor do x seria x
menos 1, que é o número que vem antes. Então, o dobro de um número somado ao seu antecessor, então, mais x menos 1, é igual a 122. Agora, para resolver isso aqui, a gente junta o x, ó, 2x mais x, 3x, e passa 1 para o lado de lá. Vai ficar 122 mais 1. Então, 3x é igual a 123. Fazendo a continha, x é igual a 123, dividido por 3. X vai ser igual a 41. Alternativa D. Na hora da prova, travou, não conseguiu montar, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó, testa as alternativas. Então, eu estou falando que esse número é 35. Então, vamos ver. O dobro de 35 dá 70. Mas, quem que vem antes do 35? 34. 70 mais 34 vai dar 104. Ó, não deu 122, então não é esse. Aí vai para 37. O dobro de 37 vai ser 60, 114, 74. Mas o antecessor de 37 é 36. Na hora que a gente somar isso aqui, vai dar 110. Opa, não é também. Vou no 40. O dobro de 40 é 80. Mais o antecessor de 40 é 39. 80 mais 39 vai dar 119. Não é também. Aí você testa 41. 2 vezes 41 vai dar 82. Mais o antecessor de 41 é 40. Então, mais 40 vai dar 122. Opa. Então, bateu. Logo, é a alternativa correta. Então, dá para testar a alternativa. E a última, que é a seguinte. Determine o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Triângulo, retângulo, achar o valor de x nele é fazer Pitágoras. Então, essa matéria que a gente está vendo é o teorema de Pitágoras. Esse aqui é o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras fala para a gente? Esse ângulo aqui, ó, que é um quadradinho, é o ângulo de 90 graus. Quem está na frente do ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. E os que não são a hipotenusa, a gente chama de cateto. A formulinha do teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Então, a soma dos quadrados dos catetos. Então, ficaria assim. Porém, no nosso caso aqui, quem que é a hipotenusa é 15, então ficaria 15 ao quadrado é igual o A. Aí tanto faz, né? Então, vamos falar que o A é 9, 9 ao quadrado, e o B é x, x quadrado. Para resolver isso, ó, 15 ao quadrado, aí você faz 15 vezes 15. Dá 225. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, dá 81. Mais x quadrado. Passa 81 para lá, vai ficar 225 menos 81 é igual a x quadrado. 225 menos 81, a gente vai ter que é 144. Vou escrever o x aqui antes. Agora, para eu achar o valor do x, eu faço x é igual a raiz quadrada de 144. E aí, resolver raiz quadrada, a gente já estudou também. Você pode fatorar ou chutar os valores para ir até achar. A raiz quadrada de 144 é 12. Logo, a nossa resposta aqui vai ser 12. Porém, tem uma dica para fazer teorema de Pitágoras também nas provas. A dica é,
A maioria dos exercícios, o que eles cobram é um teorema de Pitágoras bem específico, que é o 5, 3, 4. Que é como se a gente tivesse o triângulo aqui, o ângulo de 90 graus, a hipotenusa seria 5, um dos catetos seria 3 e o outro cateto seria 4. Então, antes de você pegar e fazer todas essas continhas aqui, eu recomendo você ver se não é o 5, 3, 4 disfarçado. Aí, como que você vê isso? Você vê assim, ó, o problema trouxe 15, mas era para ser 5. Significa que eu multipliquei por quanto 5 para dar 15? Ah, aumentou 3 vezes. Legal. Era para ser 3. Só que o problema trouxe 9. Então, eu multipliquei por 3 também? Sim. Ou seja, no 4, eu vou multiplicar por 3. 4 vezes 3, 12. E aí já acho a resposta sem precisar fazer as continhas. Essa dica é muito importante, é o triângulo 5, 3, 4. Vocês entenderam? Aham, entendi. E pode usar em qualquer lado, igual esse de baixo. No caso. O 5 sempre vai ser a hipotenusa. Agora, o 3 e o 4 pode ser qualquer lado. Uhum. O 3 e o 4 tanto faz. Se o x estivesse no lado se o x fosse a hipotenusa, fazia do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não tem problema. Ah, entendi. Ah, bem mais fácil assim. Essa dica aí ajuda muito. Muito mais fácil. Deixa eu já imprimir esse aqui para mandar também. Essa é a lista 3. Ficou alguma dúvida, gente? Não. Não? Não, tranquilo, tá bem explicado, tá gravado também, toda coisa. Mas foi muito bem explicadinho. Foi passo a passo, né? Então, tá bom. A aula, então, assim que ela gravar, ele me manda e-mail, eu já salvo ela e mando